Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, seja bem-vindo ao nosso radar de hoje, 28 de fevereiro, segunda-feira, e vamos às notícias que podem movimentar o mercado essa semana. Bom, infelizmente a gente continua falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na verdade é uma guerra muito maior do que entre esses dois países. A gente tem outros vídeos, se você for no radar, aí no Instagram da Royal Rural e buscar os outros radares que nós postamos, a gente tem um vídeo explicando qual que são os motivos do conflito. Tem lá, entenda o conflito Rússia e Ucrânia. Tem algumas pessoas pedindo para a gente fazer um vídeo para detalhar quais são as razões, mas a gente já fez esse vídeo, então só voltar um pouquinho, qualquer coisa manda um direct pra gente, a gente manda esse link para você. Mas o que tudo indica a partir de agora é que o conflito vai durar mais tempo. Lá no início, no dia 24, quando a Rússia entra na Ucrânia, parecia que o conflito ia ser rápido, ia ser alguns dias, até alguns especialistas militares falavam em 96 horas, o suficiente para Rússia ter a totalidade da Ucrânia. E agora não. Agora parece que o conflito vai ficar mais demorado. Nós tivemos aí o alerta que a Ucrânia deu para o mundo. Ela mandou uma mensagem para o seu ministro de Defesa, o presidente Putin disse, olha, dessa forma, comando ao ministro da Defesa para que as forças de deterrência do país estejam de prontidão. Essas forças de deterrência é uma resposta militar, um ataque antes de ser atacado, vamos dizer assim, só que nessa unidade militar há armas nucleares, há o treinamento, há o pessoal para fazer a operação nuclear. Por que o presidente Putin disse isso? Quando, segundo ele viu movimentos de forças da OTAN contra a Rússia. Ele atribuiu isso a mensagens na mídia, a depoimentos de que líderes da OTAN estivessem tendo uma ação agressiva contra a Rússia e eles poderiam atacar. Nós estamos vendo, agora começou recentemente a Ucrânia receber armamento e munição que não estava acontecendo. Ninguém mandou tropa, não tem tropa de nenhum país da OTAN dentro da Ucrânia. Mas esses países começaram a se mobilizar para mandar armamento. A Alemanha, por exemplo, que ela tinha uma política toda anti-guerra, nunca se envolvia, ela, esse final de semana, já mandou bastante armamento para a Ucrânia. Isso aconteceu depois do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, responder aos Estados Unidos, quando os Estados Unidos disseram que ofereceria ajuda para ele sair da Ucrânia. A resposta dele foi: eu não quero uma carona, eu preciso de mais munição. E vários vídeos circulando, tanto do presidente atual como do ex-presidente, dizendo que vão ficar lá na capital, vão ficar na Ucrânia, e que vão lutar, vão se defender até o final. Existe hoje, foi divulgado isso por um jornal americano, dizendo que saiu da Rússia 400 soldados de uma unidade militar especial, que tem como objetivo, são 400 mercenários, eles descrevem assim, são 400 mercenários que têm como objetivo matar, isso já era noticiado já há alguns tempos, mas que essa unidade saiu recente, é uma notícia nova, que eles saem da Rússia com o objetivo, uma operação secreta para matar Volodymyr Zelensky, o presidente de Kiev, ministro da Defesa da Ucrânia, entre outros. E aí essa tensão acaba ficando mais agitada. Hoje é um dia importante do conflito, porque está marcado um encontro entre os representantes da Rússia e da Ucrânia. O encontro deve acontecer em Bielorrússia, nessas imagens que estão aparecendo aí para você. A Rússia tem como os pedidos para que a Ucrânia entregue as armas e dissolva as suas forças armadas. E, por outro lado, a Ucrânia pedindo para a Rússia para que ela recue. O próprio presidente Volodymyr Zelensky disse que não acredita que esse encontro, que essa reunião vá resultar em alguma coisa. Não é o Putin, não é o Zelensky, são representantes de cada país. Mas o que sair dessa reunião pode, na verdade, não arrefecer o conflito, mas pode tornar ele pior ainda. Infelizmente, ao que parece, o que ganhou tonalidades novas neste final de semana indica que o conflito vai perdurar por mais dias. E em resposta a isso, nós tivemos aí a reunião do sábado de mais países pedindo para a retirada da Rússia do sistema SWIFT,
que é a Sociedade das Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundial. É o maior sistema do mundo de comunicação de transação internacional. Tirar a Rússia do SWIFT ia impactar nas exportações. Como é que ela vai receber dinheiro internacional, vamos dizer assim, se ela já não faz parte mais do movimento que faz as transações internacionais? Tanto a Rússia como a China já vêm trabalhando num sistema paralelo para que elas não ficassem dependentes do SWIFT. A China está bastante avançada em relação a isso. A Rússia também tem um avanço, mas ainda depende do SWIFT. Então, tirar a Rússia do SWIFT seria um impacto muito forte para a economia russa, talvez seria o suficiente para fazer a Rússia recuar, porque a Rússia, até o momento, ela está brigando com força bélica, força bruta, vamos chamar assim. Não teve nenhuma resposta econômica do lado da Rússia. E as sanções que foram apresentadas até agora foram ridículas. A Rússia já faz 25 anos que ela está acostumada a viver sobre taxação. E essas de agora foram mais brandas até do que as outras que elas já vivem. Se a Rússia é desligada do sistema SWIFT, aí sim pode representar um baque, um impacto muito grande na economia russa. O que, por outro lado, representa um impacto muito grande também para todo mundo. A Rússia, ela é a segunda maior produtora de petróleo, só fica aí atrás da Arábia Saudita, mas é responsável por 10% do petróleo do mundo. 40% do gás que a Europa consome vem da Rússia. Ela é a primeira nas exportações de grãos e fertilizantes. Os Estados Unidos vai plantar agora a sua safra de milho e de soja, está se preparando para isso. O Brasil tem um ciclo muito rápido de necessidade de fertilizante, porque a soja e o milho dão um período muito curto para o produtor ter uma janela, um espaço, então acaba um, já começa o outro, então os fertilizantes vão impactar no preço das commodities do Brasil imediato, é um efeito na veia. Então a Rússia é a primeira em exportação de grãos e fertilizantes, é a primeira em paládio e níquel, é a terceira maior exportadora de carvão, a terceira maior exportadora de aço e a quinta maior exportadora de madeira. Então petróleo, metais e grãos vão sentir o impacto imediatamente caso a Rússia seja desligada do SWIFT, e só a ameaça disso acontecer já faz as cotações estourarem. Caso a Rússia sofra sanções mais pesadas ou a retirada dela desse sistema, a energia estoura. Vocês viram que ela no fornecimento de energia para o planeta é extremamente importante. Em consequência disso, as inflações no mundo passam a subir vertiginosamente. E aí a gente volta a monitorar e volta a ser o assunto do mercado, as políticas monetárias. O que os bancos centrais do mundo vão fazer caso retire a Rússia do sistema SWIFT, e elas vão ter que controlar as inflações, vão ter que continuar dando os estímulos, vai ter que reduzir de novo os juros para fazer a economia local girar mais uma vez. Aparentemente esse seria o cenário como aconteceu na pandemia. Continuar os estímulos, arrefecer juros. No entanto, como nós acabamos de estamos, na verdade, não saiu totalmente, mas estamos acabando para sair da pandemia, esse é um cenário muito crítico e muito sensível de se tocar, mas está na porta, isso pode acontecer. A resposta dessa ameaça de tirar a Rússia do SWIFT e das tensões do final de semana terem aumentado foi: o petróleo subiu de novo, a soja bateu mais de 2% de alta, o milho quase 4% de alta, o trigo teve uma alta muito forte, trigo e milho são mais atingidos, porque primeiro que eles estão na rota do Mar Negro, que é ali a região onde está tendo o confronto. A Crimeia foi tomada por causa disso, porque ela dominaria esse comércio do Mar Negro, e a Ucrânia é logo ali do lado. Então, como o trigo e o milho estão na rota logística, e o trigo é o principal grão que a Rússia, o principal país é a Rússia que exporta esse grão, e a Ucrânia é o quarto maior, fica entre quarto e terceiro, depende do ano, de exportação de milho. Eles, logicamente, são os mais impactados. O petróleo voltou a superar a casa de R$100. Há quem acredite que ele possa voltar naqueles níveis, salvo engano, de 2008, de 150, $100, de $150 o barril, mas o petróleo, ele puxa tudo. Então, é um conflito que vai, mais uma vez, tomar conta das oscilações do mercado. E para finalizar, eu quero chamar a atenção para um assunto que já não é novo, a gente está tocando nesse assunto
praticamente todos os dias, e é importante que isso fique na sua memória recente, porque logo ele pode estar movimentando mais ainda o mercado, que é o conflito entre China e Taiwan. São do lado ali, Taiwan é uma região que está sob domínio oficial dos Estados Unidos. A aproximação da China com a Rússia, ela não é boa para o agronegócio brasileiro, vamos dizer, o agronegócio no Brasil sustentou a economia do Brasil, então ela não é boa para o Brasil de diversos âmbitos. Primeiro porque a China fortalecer laços com Moscou é dizer que a China está vendo que a Rússia tem uma força de crescimento agora, de avanço maior do que todas as outras regiões, e ela está enxergando uma oportunidade nisso. A primeira oportunidade, ganhar apoio quando ela for invadir Taiwan. Agora ela apoia a Rússia para invadir a Ucrânia. Nenhum, nem outro, nem Rússia, nem China estão chamando isso de invasão. A Rússia está dizendo que é exercício de paz, ironicamente, que é um exercício militar especial para que ela estabeleça a paz ali na Ucrânia. E a China não chama isso de invasão para quando ela for invadir Taiwan, aparentemente esses são os objetivos, ela ganhe o apoio da Rússia. Depois, a China já pediu para que a Rússia aumente a sua produção de soja. A China tem uma dependência de soja das Américas, América do Sul, América do Norte, sobretudo ela quer sair disso, sobretudo da soja dos Estados Unidos. Ela mesma já tem um aumento da própria produção. Esse reflexo deve ser sentido já no próximo ano da nova soja, da nova safra da China, e ela pede que a Rússia também aumente a sua produção de soja nas regiões que tem clima favorável para isso. E a Rússia tem terras, tem grande disponibilidade de terras para fazer isso. A Rússia avisou que o que ela for prejudicada das vendas que ela faz para o Ocidente, ela vai transferir para a China. A China não tem o histórico dessa demanda de trigo, dessa demanda de gás. No entanto, a gente viu acontecer com o milho. A China ela pode comprar um volume muito grande da noite para o dia. Ela não faz o crescimento escalonado, gradativo, como o resto do mundo faz. A China literalmente faz um aumento de demanda do dia para a noite. A gente viu a China, há 2 anos atrás, era nada em exportação de milho. Ela não exportava, era autossuficiente no milho, até exportava um pouquinho do excesso, e da noite para o dia ela se tornou o principal importador de milho do mundo. Então a Rússia e a China, nessa aproximação, é uma ameaça para a soja brasileira e para outros produtos que o Brasil vende para a China virar isso e mudar para a Rússia. Então a gente está assistindo, não só do ponto de vista do conflito, mas a gente está assistindo uma reestruturação das negociações. O mundo está se reajustando por causa desse conflito Rússia e Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia eram consideradas ali todas, pelo menos do ponto de vista do Putin, todas como Rússia. A Ucrânia é a mãe de muitos russos, de muitos movimentos russos. Então, aparentemente, a gente poderia estar dizendo assim, não, a gente está assistindo a Rússia retomar um território que ela sempre acreditou que fosse dela e se proteger do avanço da OTAN, que, segundo ela, é uma ameaça para a sua soberania. No entanto, com essa aliança com a China, a situação é mais diferente, é mais profunda. A gente pode estar assistindo uma reestruturação comercial do mundo. Então esse conflito ele ganha novas tonalidades, ele começa a se mostrar como se a gente estivesse retirando camadas. A primeira camada era aquela dúvida, vai invadir, não vai invadir, vai esperar o pedido da China, não vai esperar. A segunda camada, a gente está vendo agora o conflito em campo, as forças armadas se enfrentando, a resistência do povo ucraniano. São 40 milhões de ucranianos em um território extenso, não é fácil de invadir porque ele é o segundo maior em extensão da Europa, ele só fica atrás da própria Rússia em tamanho territorial. E a terceira camada, a gente está vendo as negociações conforme elas estão acontecendo. As sanções não poderiam nem se dizer que são uma camada até o momento, pode ser que se tornem a partir que se avance isso. Desligar o SWIFT ou não vai ser um ponto extremamente crítico a se falar de economia, mas essa aproximação China e Rússia, o modus operandi, vamos chamar assim, da China é mudar as suas negociações e mudar as suas fontes de fornecimento
pode sim ser algo a se ficar, a se perpetuar, ou pelo menos causar um estrago bastante grande nas cotações. Por hoje é só, a gente volta a se falar nos próximos radares. Até mais!